É assim, assim sou eu, assim é você. Quando nós paramos de fazer o que nós temos que fazer diante de Deus, nós entramos em colapso, nós ficamos defeituosos e nós tornamos o ambiente onde nós estamos também defeituosos. Então vamos buscar nesta noite essa mudança, essa busca por este propósito, porque eu tenho certeza que vai mudar a tua vida. Amém. Primeira característica que eu e você devemos ter, anota aí, é exercer a nossa fé. Meus queridos, está escrito lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso reconhecer a grandeza desse Deus. Eu preciso reconhecer o quanto que Ele é grande, o quanto que Ele é forte, o quanto que Ele é maior do que eu, o quanto que Ele é maior do que o meu problema, o quanto que Ele é maior do que essa situação toda que eu estou vivendo. Quantas vezes nós enxergamos o problema maior do que Ele é? E nós diminuímos o tamanho do nosso Deus. E a primeira característica que quem busca um propósito deve ter é fé. É exercer a sua fé. É agradar ao Senhor com a sua fé. Porque sem ela é impossível agradar ao Pai. É impossível agradar aquele que é grandioso e poderoso. A segunda característica que você e eu devemos ter é manter o foco, é ter foco. Eu tenho que buscar ter um foco para que eu consiga buscar o propósito de Deus para a minha vida. É interessante quando a gente sabe que você está numa situação difícil, conflituosa. É difícil nós mantermos o foco, é ou não é? É difícil. A gente olha aquela imagem ali de Pedro. Pedro estava andando sobre as águas. Pedro estava andando sobre as águas, como se estivesse pisando no chão, aí onde você está, pisa no chão. Pedro estava pisando na água, assim como nós estamos pisando no chão. Ele exerceu uma fé grandiosa. Ele olhou para o alvo que foi Jesus, e ele foi caminhando sobre as águas. Mas a Bíblia fala que ele reparou num vento. E aquele vento tirou a atenção da grandeza de Deus. E ele começou a afundar. Eu não sei o que é que está tirando a tua atenção nestes últimos dias. Se é essa pandemia, se é este desastre que está acontecendo mundialmente falando, se é este momento de desemprego, se é este momento de terror que estamos vivendo. Mas eu quero te dizer para você não tirar o foco do grande Deus. Para que você não tire o foco da presença do Senhor na tua vida. Para que você não afunda. Para que você não venha afundar. Nós temos o exemplo daquela mulher cananeia. Aquela mulher, ela simplesmente está lá em Mateus, no capítulo 15, nos versos 25 e 26. Ela foi em procurar Jesus pela cura da filha dela. Porque a Bíblia conta que a filha dela estava miseravelmente endemoniada. E a Bíblia conta que o Senhor falou assim, ela insistindo. E o Senhor Jesus falou assim com ela. Não é bom, falou com os discípulos, não é bom deixar a gente dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Quantas vezes nós paramos no caminho, porque nós não entendemos que o nosso foco é mais importante do que as palavras que a gente ouve. Porque a gente não entende que o nosso foco é mais importante do que as intrigas que nós vivemos no dia a dia, do que as dificuldades que nós vivemos no dia a dia. E no versículo 26, do capítulo 15 de Mateus, ela dá a resposta triunfo. Ela diz o seguinte: mas Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas dos pães que caem sobre das mesas. E a partir daquela atitude de manter foco, ela alcançou o propósito.
A partir daquela atitude de manter o foco na fé que o Senhor Jesus iria operar na vida da filha dela, ela alcançou o milagre da filha. E dali mesmo, o Senhor já avisou que a filha dela já estava curada. Quantas vezes nós vimos pessoas que seguiram foco e pessoas que não seguiram foco. E esse é um ponto muito importante para que a gente possa frisar bastante. Sara, ela tinha uma promessa, junto com Abraão, de serem pais de uma grande nação, mesmo sendo estéril. Mas aquela promessa aos olhos dela estava demorando, ela estava envelhecendo e ela não estava mais entendendo, nem tendo a visão, a vista, nada de que aquele milagre aconteceria. E ela procurou dar um jeitinho. E ela saiu do foco. O foco da promessa não pode ser desviado da minha e da tua vida. Para que nós alcancemos o propósito do nosso Deus. Para que o nosso corpo não fique aí se estragando, nem estragando as vidas por aí. Quantas vezes você está indo na internet, eu vou assistir uma pregação de noite, estou sem sono. Mas aí passa numa coisa ou outra, entra numa pornografia, entra numa coisa errada, perdendo o foco. E quanto mais você perde o foco, mais distante do propósito você fica. Você está me entendendo? Quanto mais distante quanto mais distante do que é que Deus te criou, você fica, mais distante do propósito você também fica. O Senhor está te alertando nesta noite. Tenha fé em mim e mantenha o foco em mim. O terceiro ponto que nós vamos falar nessa noite, para que nós possamos buscar o propósito do Pai para a nossa vida, é buscar por discernimento. O que é discernimento? É a capacidade de compreender o que é certo, o que é errado, de uma forma mais clara, sensata. Quantas vezes nós fazemos coisas erradas por falta de discernimento? Quantas vezes nós nos acompanhamos de companhias erradas por falta de discernimento? E isto nos atrasa, isso nos tira do propósito do Senhor. Porque nós devemos buscar andar com aquele que nos aproxima de Deus. Se por um acaso você se envolver com alguém que não te aproxima de Deus, você vai sair provavelmente perdendo. Tome cuidado. O Senhor Jesus, Ele nos deu um exemplo fantástico do que é discernimento. Ele tinha 12 discípulos, Ele conhecia um por um. Ele sabia que ali tinha um que iria traí-lo. E Ele sabia quem iria traí-lo. Mas Ele manteve perto dele. Mas o mesmo discernimento de manter Judas perto dele foi o discernimento de não manter Judas como alguém íntimo dele. Isso é discernimento. Isso é aproximarmos de um propósito, porque Jesus estava aqui nesta terra com um propósito. E estava escrito que um deles tinha que fazer aquela ação. Um deles tinha que trair. Muitas vezes você fala, aquela pessoa fez isso errado comigo. Eu vou brigar com essa pessoa. Eu não vou mais querê-la por perto. Mas muitas vezes os nossos inimigos, aquela pessoa que inveja, ela está ali tão somente para cumprir o propósito do Pai para a tua vida. Mas não ande íntimo dele, não ande íntimo dela. Mantenha o foco do teu propósito, entendendo que ali talvez seja alguém que vai te empurrar. Olha o que aconteceu com José. Os irmãos dele, na inveja, o venderam. Na inveja, fizeram coisas erradas com ele, más com ele. Mas tão somente os irmãos de José o empurraram para o lugar do propósito de Deus. Não se preocupe. Não se preocupe com aqueles que andam te invejando. Tão somente tenha discernimento para não colocar na tua casa. Tenha discernimento para não mandar junto. Discernimento é importante para nos aproximarmos do propósito do Senhor. Amém? O quarto ponto
que nós devemos buscar para termos o propósito, alcançarmos o propósito do Senhor. O quarto ponto é: tenha um coração perdoador. Um coração que não julga. Tenha um coração perdoador. Voltando para José. O propósito de José de se tornar governador do Egito só aconteceu porque o coração dele era um coração perdoador com aqueles que fizeram um mal terrível com eles. Ninguém vai chegar ao propósito do Senhor com um coração com mágoas. Ninguém chega ao propósito do Senhor com o coração cheio de mágoa. Porque o elo que nos liga a Deus é o amor. O elo que nos liga ao Senhor é o perdão. Ele morreu naquela cruz nos perdoando. Ele cumpriu o propósito dele nos perdoando. E você vai conseguir alcançar o teu propósito perdoando. Grave isto que eu estou falando, meu irmão. Grave isto que eu estou falando, minha irmã. Você não vai conseguir alcançar o propósito do Senhor com a mágoa no teu coração. Você não vai conseguir alcançar o propósito que Deus tem para você, se imaginando estando lá em cima e essa pessoa lá embaixo. Nem pensa. Nem pensa. Você lembra de Jó? O cativeiro de Jó só virou quando ele começou a orar por aqueles amigos que lá atrás o feriram no momento mais difícil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que dói na alma. Eu sei que muitas vezes você fala assim: ah, irmã Isa, é fácil porque você só está falando aí, mas você não sabe o que eu passei. Eu não sei. Eu não sei o que você passou. Mas a gente pode ver que é possível. A gente viu que José, ele perdoou aquelas pessoas que o jogaram num poço mais profundo. A gente viu que Jó, ele só conseguiu se reerguer no momento que ele conseguiu parar um pouquinho e pensar: espera aí, Deus permitiu tudo. Deus permitiu tudo que eu passasse. Eles maldizendo, eles falando alguma coisa ou não, iria acontecer, porque ali foi um propósito do Senhor. O Senhor permitiu que aqueles irmãos de José o jogassem ali, e o Senhor também permitiu que você estivesse passando nessa situação. Mas se desagarre dela. Saia desta situação assim, olha, de uma forma mais de cima. Saia de cima assim, dessa situação. E como águia, enxergue que ali é um propósito. E como águia, enxergue que Deus tem o melhor para você. Mas que Ele precisa te mostrar que nesse sentimento você não vai para lugar nenhum. Porque o sentimento de mágoa, o sentimento de ódio, o sentimento de rancor, ele só destrói. O veneno, ele dói, é como um veneno aplicado dentro da pessoa. E o Senhor quer teu bem. O Senhor quer liberar sobre a tua vida a paz. O Senhor quer liberar sobre a tua vida o propósito dele para a tua vida, para que você funcione direito. Talvez você fala: meu Deus, eu estou aqui nesse lugar, eu não estou gostando, eu estou assim, eu não estou gostando, tem algo dentro de mim que está errado. Sabe o que é? É porque você ainda não encontrou o propósito de Deus para a tua vida. E você já aprendeu que você tem que crer nele. Crer que ele é galardoador da tua fé. Ele é galardoador da sua luta. Ele que luta contra os teus inimigos a favor de você. É Ele quem peleja por você. Você já aprendeu que você tem que crer. Você já aprendeu que você tão somente precisa manter o foco. Você já aprendeu que tirar o olho de Deus e olhar para a situação vai te fazer afundar. Você já aprendeu que você tem que buscar discernimento para saber quem você anda junto, para saber quem você confia e para saber quem você deixa do lado.
para seguir no teu propósito. Você já aprendeu que você precisa perdoar. Você já aprendeu que você precisa urgentemente mudar esta oração. A oração de Senhor, faz a minha justiça. Senhor, faz a justiça. Muda essa oração para Senhor, abençoa essa pessoa. Senhor, abençoa esta pessoa. Senhor, enche a vida dela de paz. Senhor, coloca o teu propósito no coração dela. Coloca o teu propósito no coração dele. Isso vai te trazer uma paz tão grande. O Senhor é justo. Deixa a justiça de qualquer dano que te fizeram na mão do Santo Justo. Porque só Ele tem poder de julgar esta causa da forma que ela merece. Não suja as tuas mãos querendo se vingar. Não suja as suas mãos. Mas limpe as tuas mãos com o óleo da unção e unja essa pessoa. E unja a família desta pessoa. Eu já passei numa situação muito complicada na adolescência. Uma pessoa me fez sofrer muito. E quando eu fui passando a idade, pouquinho, porque eu ainda estou nova. Fui passando a idade e o Senhor foi me revelando que aquilo que doía, toda vez que eu via aquela pessoa, meu coração disparava. Doía dentro de mim. Mas aí o Senhor me mostrou, ora por ela. Abençoa a vida dela. Eu não estou te abençoando. Ora por ela, abençoa a vida dela. E eu comecei a praticar esta oração. Eu orava de joelho porque doía. Eu não queria orar. Se tiver doendo, ora de joelho. Fala, Pai, só tu para fazer isso comigo. Mas ora. Isso vai tirar de você, isso vai sair de você como um vômito sai quando dói a nossa barriga, quando a gente está passando mal. E você vai pedir ao Senhor que abençoe aquela vida como se você quisesse para a sua. Porque o maior parâmetro de que a gente ama o próximo é quando a gente pede por ele, como a gente pede pela gente. É a prática do amar o próximo como a nós mesmos, é essa. Senhor, abençoa o casamento dela como eu quero que o Senhor abençoe o meu. Senhor, abençoa os filhos dela como eu quero que o Senhor abençoe os meus. Faça isso. Não demore. Essa noite ainda. Faça isso. O Senhor quer te libertar desse cativeiro. Porque a mágoa é um cativeiro que te mata. O Senhor quer te libertar desse cativeiro. E se essa pessoa mudar e se transformar numa nova vida, vai ser abençoando mais pessoas. Hoje eu encontro essa pessoa com amor. Eu já abracei. É tão bom. É libertador. É libertador. Aleluia. O quinto e o último tópico, você já anotou? O primeiro, exerça a sua fé. O segundo, mantenha o foco. O terceiro, busque por discernimento. O quarto, tenha um coração perdoador. Um coração que não julga. O quinto e último tópico, para nós buscarmos pelo propósito do Senhor nas nossas vidas. Para que nós venhamos funcionar. Olha o que eu falei lá no início. Se um órgão para de funcionar, ele se deterioriza, ele se estraga e ele estraga o corpo inteiro. Se você não estiver funcionando como Deus te criou para funcionar, você se estraga e você estraga todo mundo que está ao teu redor. Vamos mudar isso. O quinto tópico, acredite no poder da presença. Acredite no poder da presença. Sem a presença do Senhor, meus queridos, nós ficamos vulneráveis. Os ataques satânicos, eles nos pegam assim, olha, facinho. Busque a presença do Senhor. Sabe o que é buscar a presença do Senhor?
Minha irmã Isa, me dá essa prática aí. Me ensina o que é buscar a presença do Senhor aí. Buscar a presença do Senhor é ter dependência do Senhor. Quando eu busco a presença do Senhor, como Ele me ensinou na oração do Pai Nosso, sabe o que eu faço? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe o que aconteceu lá no deserto com aquele povo que Moisés acompanhou? O Senhor falou com Moisés através de Moisés. Para Moisés falar para o povo: olha, todos os dias descerá um maná. Descerá um pão do céu, descerá um maná. Mas olhe bem, não pode reservar este maná. Não pode guardar. Porque todos os dias este maná vai descer do céu sobre a vida de todo mundo. Mas tiveram uns avarentos. Tiveram umas pessoas que não queriam depender de Deus. E guardaram este maná. Sabe o que aconteceu? Encheu de bicho. Encheu de bicho. Sabe o que o Senhor está falando comigo e contigo nessa noite? Ele em João no capítulo 6, no versículo 51, o Senhor Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E é este pão vivo que desce do céu que nós devemos buscar diariamente. Busque esta presença do Senhor sobre a tua vida. Acredite no poder da presença. Eu tive ontem uma experiência fantástica com o Senhor. Eu entrei no meu quarto, eu orei, eu clamei, eu jejuei, foi maravilhoso. Mas aquela presença, ela não tem reserva. Você tem que fazer de novo no outro dia, porque a presença do Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Peça isso de novo amanhã. Quando você acordar: Pai, me dá a tua presença. Desce vivo aqui sobre o meu lar. Desce vivo aqui sobre a minha família. Desce vivo aqui sobre todos os que estão ao meu redor. Peça para o Senhor a presença dEle. E acredite que quando ela chega, algo diferente acontece. O que está nos faltando é crer. O que está nos faltando é entender o poder da presença. Não desvalorize a presença do Senhor. Não faça reservas achando que no outro dia aquela oração de ontem valeu. Eu assisti o culto hoje, terça-feira, então amanhã eu não preciso mais ouvir a palavra, eu não preciso mais ler a palavra. Mentira, você precisa ler todos os dias, porque Ele vai te renovar todos os dias. Meu querido, minha querida, eu quero te dizer que o Senhor está voltando. Sabe, em Mateus, no capítulo 24, está escrito que vai ser como foi nos dias de Noé, a volta do Senhor. Exatamente como nós estamos vivendo. Os sinais estão chegando, tem gente avisando e tem gente aí, olha, nem ligando. Só marcando eventos quando essa pandemia acabar, marcando festa, marcando farra, marcando bebida, marcando um bocado de casamento, porque é assim que está escrito em Mateus no capítulo 24, as pessoas casavam-se, davam-se casamento, bebiam, e quando Noé simplesmente fechou a porta da arca, aquele povo todo ficou. Eu quero te perguntar, você quer ser aquele povo que entrou na arca com Noé, porque ouviu? Ou você quer ser aquele povo todo que ficou lá fora e foi inundado por aquele dilúvio? A decisão é sua. Os sinais estão aí. Estão na evidência maior que nós pudéssemos ver e ouvir. A gente já vinha numa situação que a gente falava, não tem como piorar. Filho fazendo absurdos com pais, pais fazendo absurdo com filhos, terrivelmente matando, pedofilias, abusos. A gente falava, não vai piorar. Quando a gente menos espera, aconteceu esta pandemia terrível. O que mais você está esperando para se posicionar e se colocar na direção do Pai e buscar o propósito do Pai para a tua vida? O que mais você está esperando? Não tem mais o que esperar. Entra no quarto.
Fecha a tua porta. Entra na comunhão com Ele, porque Ele vai falar contigo. Tenha fé. Não saia do foco. Mesmo diante dessa situação, não saia do foco. É Ele que te dá a garantia de vida eterna. Não é o teu emprego. Não é o teu político. Não é o teu patrão. Não é a tua empresa. Quem dá a garantia de vida eterna é Ele. Então mantenha o foco. Busque por discernimento. Para de andar com gente que não quer nada com Deus. Busque por discernimento do que é de Deus e do que não é de Deus. Busque ter um coração perdoador. Tira essa mágoa do teu coração. Não deixe a mágoa te afastar da presença. E acredite nela. Na presença do Senhor.